Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos chegando para iniciarmos o nosso estudo de escola dominical. Hoje, diferente, porque nós estamos fazendo o nosso estudo ao vivo e é importante que vocês participem, fazendo perguntas, se houver necessidade, interagindo, para que nós saibamos que a nossa aula está chegando bem para vocês. Nós vamos estudar hoje a segunda parte das 7 trombetas, no livro do Apocalipse, os capítulos 9 a 11. Por quê? Na aula passada, nós vimos as primeiras trombetas, as 4 primeiras trombetas. Nós dividimos a aula em 2 partes. Hoje, nós vamos estudar a segunda parte da lição, que abrange as 3 últimas trombetas, a 5ª, a 6ª e a 7ª. Gostaria de pedir a vocês que apanhem as suas Bíblias para acompanhar o estudo, porque eu vou me basear nos textos, aliás, no texto dos capítulos 9, 10 e 11. Claro, eu não vou fazer a leitura do texto todo, porque o texto é longo, mas vou ler alguns versículos do texto que nós vamos utilizar hoje. O texto se encontra no capítulo 9, no capítulo 10 e no capítulo 11. Nós vamos ler, inicialmente, o capítulo 9. No primeiro versículo, diz o seguinte: o 5º anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. Foi-lhe dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Nós vamos passar agora para o verso 13, que fala sobre a 6ª trombeta. O 6º anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos, que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número, 200 milhões, para ser mais exato. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam da sua boca, foi morta a 1/3 parte dos homens. O verso 21 diz, aliás, o verso 20, os outros homens, aqueles que não foram mortos por estes flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Capítulo 10. O capítulo 10 é um intervalo entre a 6ª trombeta e a 7ª.
traz um assunto um pouco diferente das trombetas. É como se fosse um intervalo, uma preparação para a sétima trombeta. E diz o capítulo 10: Vi outro anjo forte, descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. Tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Bradou em grande voz, como ruge um leão, e quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. Mas, nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que eu ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui para o anjo dizendo que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Capítulo 11. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te em meio do santuário de Deus, o seu altar, e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o ato exterior do santuário e não o meças, porque ele foi dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés da cidade santa. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidos de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos, dentre os povos e nações, contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros por conta dos profetas a atormentar os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. As 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui, e subir ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora, houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai. Esse é o segundo ai.
E eis que sem demora vem o terceiro ai. Agora a sétima trombeta. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes. E para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Oremos. Santo e excelso Deus, nosso Pai, lemos a tua palavra. Nós te pedimos nesse instante, ó Pai, que a tua graça repouse sobre nós, a tua bênção, a tua direção, a tua proteção. Dá-nos entendimento, ó Pai, para compreendermos aquilo que lemos, para estudarmos a lição e tirarmos ensinamentos importantes para a nossa vida e para o aumento da nossa fé. Livra-nos do mal, perdoa os nossos pecados. Rogamos e agradecemos assim, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador, eternamente. Amém. Meus irmãos, o livro do Apocalipse nós sabemos que é um livro simbólico. Não é um livro que você leia e literalmente tudo esteja claro e explicado. É necessário interpretação, é necessária uma interpretação para todo o texto do Apocalipse. Algumas coisas, claro, são literais, mas a maior parte carece de interpretação. Nós estamos estudando as 7 trombetas, nós já vimos o estudo dos selos, dos 7 selos, agora nós vamos ver, estamos vendo o estudo das 7 trombetas. Na aula passada nós vimos as 4 primeiras trombetas. Essas 7 trombetas, como eu disse na aula passada, elas são o juízo de Deus para a terra, para a humanidade. Enquanto os 7 selos representavam ou podem ser interpretados como a perseguição do inimigo, dos ímpios contra o povo de Deus, as 7 trombetas, elas representam os juízos de Deus sobre a humanidade, sobre toda a terra. E nas 4 primeiras trombetas, nós podemos ver que Deus mandou o juízo para afetar a natureza, não diretamente os homens. Mas essas 3 últimas trombetas, principalmente a 5ª e a 6ª, nós vamos ver os juízos de Deus sendo aplicados diretamente aos ímpios, diretamente aos homens que não têm o selo de Deus, ou seja, que não são separados por Deus como povo eleito. É sobre esses, sobre os ímpios, que esses juízos de Deus caem diretamente. É assim que nós podemos entender, em linhas gerais, o significado das 7 trombetas. A 5ª trombeta nós encontramos no capítulo 9, quando o 5º tocou a trombeta, João viu uma estrela caída do céu na terra e foi dada a ela a chave do poço do abismo. Nós sabemos que o abismo é a prisão dos anjos caídos. Os anjos caídos, conforme nós encontramos lá na carta de Judas,
os anjos caídos foram presos, aprisionados em prisões, no abismo. E aqui nós encontramos a chave sendo dada para a estrela caída do céu, para abrir o abismo, para liberar os anjos caídos. Quem é essa estrela caída? Ora, meus irmãos, nós que estudamos a Bíblia, sabemos que quem caiu do céu foi Satanás. Jesus Cristo cita a queda de Satanás, dizendo que viu Satanás caindo do céu como relâmpago. Então, Satanás foi expulso do céu e caiu. E essa estrela caída, vista por João, é Satanás. Claro que João não viu a queda de Satanás. João já viu a estrela caída, como diz aqui no verso 1. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como uma grande fornalha. E com a saída da fumaça, escureceu-se o sol e o ar. Aí, meus irmãos, nós vamos ver que o luminar principal, que é o sol, escurece quando o poço do abismo é aberto. Então, a natureza sente o impacto do mal surgindo na terra. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como os que têm os escorpiões da terra. Observe, meus irmãos, escorpião da terra são animais peçonhentos, animais que não são agradáveis para ninguém. Gafanhotos também são animais que causam prejuízo. Então, quando João viu, comparou esses que saíram do poço do abismo aos gafanhotos e aos escorpiões da terra, que causam prejuízo e dor. Agora, é bom destacar, no verso 4, foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, tão somente aos homens que não têm o selo de Deus na fronte. Aquilo que eu disse, os eleitos de Deus, os que foram selados, os 144 mil selados, esses não vão ser prejudicados pelos gafanhotos. Lembre-se que os 144 mil é um número simbólico, não representa exatamente 144 mil, mas representa a totalidade do povo de Deus, os 144 mil. Observe que diz, foi-lhes dado, foi-lhes dito, foi-lhes dado, verso 5, foi-lhes também dado, não que os matassem, sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Observe, 5 meses aqui é um número também simbólico, mas indica um tempo marcado, um tempo relativamente breve, mas é um tempo longo, um tempo que causa perplexidade, causa preocupação, e esse sofrimento parece ser muito prolongado, mesmo em tempo curto. O que eu quero que vocês prestem atenção é que tanto a estrela caída quanto os gafanhotos, eles não tinham de si próprios autoridade nenhuma. A estrela teve de receber a chave do abismo porque ela não possuía a chave. Não tinha nenhum direito de abrir o abismo sem que ele fosse autorizado. Como também os gafanhotos, foi-lhes dado, foi-lhes dito. Estão sob controle. O controle é
de Deus, foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvores, mas somente aos homens. Só aos homens. E ainda tem mais. Não lhes foi dado o direito de matar nenhum deles, apenas atormentar. Os demônios, os gafanhotos, estão sob controle. O controle do Criador, o controle do soberano de todo o universo. E é importante que os homens sofrem bastante, muito, porque no verso 6 diz: naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Por quê? A morte fugirá dos homens? Porque a morte também está sob o controle de Deus, e a morte, para esses homens, não é a solução. Porque o sofrimento deles é um sofrimento espiritual. Não é um sofrimento físico, mas é o sofrimento espiritual. Nem o suicídio, nem a morte por qualquer outra causa provocada por eles conseguirá impedir o sofrimento, porque o sofrimento é espiritual. Eles não sofrem picadas como escorpiões na carne, sofrem no espírito. O tormento é muito maior porque é um tormento espiritual. E esses gafanhotos, eles têm uma aparência terrível. Por quê? Porque eles parecem cavalos preparados para a batalha, usando coroas como de ouro, e o seu rosto como de homem. Tinham cabelos como cabelo de mulher e seus dentes como dentes de leão. Também couraças como couraça de ferro. Barulho que as suas asas faziam como barulho de carros de muitos cavalos quando corre a peleja. Tinha cauda como escorpião e ferrão na cauda. Tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. É importante notar que essas características indicam crueldade, indicam a presença de seres inteligentes, vejam que tinham rosto como de homem, cabelos como cabelo de mulher e dentes como dentes de leão. Cabelo de mulher indica a sensualidade, indica a presença dos sentidos lascivos desses demônios. E os dentes como dentes de leão indica a ferocidade com que eles atacam. E a coroa na cabeça indica o poder de ferir, o poder de dominar. E eram muito barulhentos, porque o barulho das asas fazia como que barulho de carros e de muitos cavalos quando correm a peleja. Então, meus irmãos, é assustador o barulho, é assustador o aspecto desses gafanhotos ou desses demônios, para quem espiritualmente possa ver a figura deles. E João os viu e sabia qual era o papel que eles tinham, porque João recebeu a visão. Agora, é preciso ver quem era que comandava esses gafanhotos, quem era o comandante desse exército. Tinham sobre eles, do verso 11, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Abaddon e Apolion têm o significado de destruidor. Abaddon, em hebraico,
Apolion, em grego, significa destruidor. Lembram o que a Bíblia diz a respeito de Satanás? Qual é o papel de Satanás? Para que ele veio? A palavra de Deus nos diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Consequentemente, nós sabemos que Apolion é Satanás. Por quê? Porque o nome dele é destruidor. É aquele que veio para destruir. Ele é quem comanda esses exércitos de 200 milhões de anjos caídos, que são espalhados sobre a terra. Meus irmãos, esse fato, a presença desses anjos caídos, espalhados na terra, nós temos observado ao longo da história humana e principalmente nos últimos dias, como a humanidade tem mudado para pior. Como Paulo diz lá em 2 Timóteo, capítulo 3, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos perigosos, tempos complicados, tempos de maldade, tempos em que os homens abdicarão de tudo que é positivo em benefício da maldade. Todo o sentimento da humanidade hoje está voltada para o mal. Há o egoísmo extremo. Há um desvalor à vida humana. As drogas estão aí para mostrar quão miserável é a situação do homem contemporâneo. A corrupção, o sexo desenfreado, a devassidão com que os seres humanos se envolveram e se envolvem atualmente, mostram a presença na Terra dessa cavalaria, desse exército do mal que tem agido nas mentes e nos corações dos ímpios, fazendo com que eles não tenham nenhum pudor, nenhum medo em praticar o mal. Por quê? Porque eles estão sob o domínio dos demônios. Será que nós podemos dizer que os homens estão sob o domínio dos demônios? Ora, Jesus Cristo disse que Satanás era o príncipe deste mundo. Deste mundo. Ora, o príncipe deste mundo, que mundo? O mundo corrompido, o mundo do pecado, o mundo da maldade em que a terra está mergulhada hoje. O reino espiritual do mal está presente na terra. E João traz essa visão e mostra isso exatamente aqui no capítulo 9 do livro do Apocalipse. Aí, meus irmãos, passou o primeiro ai. Esse é o primeiro ai. Os homens vão ser atormentados, ou estão sendo atormentados, por 5 meses. É só o primeiro ai. Vem o segundo, vem 2 ainda. Vem o segundo ai. O sexto anjo tocou a trombeta. Vamos à sexta trombeta. Tocou a trombeta. E ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus. Antes de continuar, eu gostaria de dizer que esse altar de ouro é o altar do incenso, é o altar das orações. Nós sabemos que as orações dos santos, nós vimos na aula passada, elas provocaram
impulsionaram a ação de Deus para mandar os juízos sobre a terra. E aqui nós vemos do mesmo altar, do altar das orações, ou do altar do incenso, do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, nós vimos as vozes saindo dos 4 ângulos do altar. Uma voz que procedia do altar, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta, ou seja, age, faz o que tem de ser feito. Solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Nós sabemos que o rio Eufrates, originalmente, era o rio que banhava o Jardim do Éden. E após a queda do homem, após a retirada do homem do Jardim do Éden, o rio Eufrates passou a ser o sinônimo das calamidades, o sinônimo de tudo aquilo de mal que acontece na face da terra. E na margem desse rio, isso é simbólico, logicamente, não é o rio Eufrates literal, mas simbolicamente, 4 anjos atados ou amarrados junto ao rio Eufrates. Esses 4 anjos que estão amarrados, eles não são anjos de Deus. Porque anjos de Deus não ficam amarrados, não ficam presos. Mas esses 4 anjos são demônios, são espíritos malignos. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem. Olha o segundo ai. O primeiro ai foi para atormentar os homens, mas o segundo ai é para que homens sejam mortos. Já foi dado poder a esses 4 anjos para matar a 1/3 parte dos homens. Observe que eles se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano. Vejam que havia um controle, uma programação determinada para a ação desses anjos. Não foi aleatório. Desses anjos era de 20.000 vezes 10 milhares. E ouviu o seu número, grande exército sob o comando desses anjos para matar a 1/3 parte da humanidade. Os anjos receberam o poder para fazer isso e tinham sob seu comando um grande exército para assim proceder. E, novamente, esses exércitos tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre, e a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão. Em outras palavras, fera, agressiva. A aparência era de agressividade, de força. O leão é forte. Então, a aparência de forte, de agressivo, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Fogo, fumaça e enxofre, na Bíblia, sempre indica castigo, sempre indica calamidade, sempre indica destruição, sempre indica algo aterrador, algo preocupante. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a 1/3 parte dos homens. Aí, meus irmãos, observem que o poder desses anjos é
de matar a terça parte da humanidade. Aqui, meus irmãos, a morte parece que é a morte física. Parece que é morte por epidemia, morte por pestes, morte por todas as calamidades que nós conhecemos na face da terra. E esses homens, essa terça parte da humanidade, é morta por todas essas coisas. A força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça e com ela causavam dano. Aí você pode interpretar e entender de várias maneiras. Entender como essa boca e cauda sendo vírus, sendo bactérias, pestes, e até mesmo armas. Os outros homens, aqueles que não foram mortos, está no verso 20, não foram mortos por esse flagelo, não se arrependeram. Aqui é bom vocês pararem e prestarem atenção. Observe que a terça parte da humanidade foi morta. Mas mesmo assim, João está dizendo aqui que os homens, os que sobraram, as duas partes que sobraram, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar ídolos, demônios, ídolos de ouro e prata, de cobre, pedra e pau, que nem pode ouvir, nem andar. Não pode ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem do seu furto. Eles não se arrependeram de nada. Continuaram impenitentes. Os flagelos, os castigos, não os fizeram se arrepender. Esses castigos que foram mostrados por Deus sobre a natureza e sobre os homens, é Deus dando a oportunidade de os homens se arrependerem da sua maldade, da sua conduta maldosa, do seu pecado, da sua iniquidade. Aproveitando que é a oportunidade que Deus está dando, porque João faz essa referência aqui, quando diz que eles não se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Permaneceram na condição que estavam antes. Os juízos de Deus sobre a terra e sobre a humanidade não foram capazes de fazer com que eles mudassem de conduta. Isso nos faz lembrar as pragas do Egito. Mesmo Faraó e os egípcios, vendo as calamidades acontecendo sobre a natureza, acontecendo, prejudicando todo o Egito, mesmo assim permaneceram de coração duro, impenitentes, não se arrependeram dos seus pecados, continuaram impenitentes. Mesmo quando os primogênitos foram mortos, que Faraó aparentemente permitiu que o povo saísse do Egito, mas logo em seguida ele voltou à dureza do coração e foi atrás, perseguir novamente o povo para trazer de volta para o Egito como escravo. Ele não mudou de conduta, permaneceu da mesma maneira. Deu uma parada no que vinha fazendo, mas o seu coração, o coração de todo o povo, era impenitente e não se arrependeu, mesmo passando pelo que passou. No capítulo 10, nós vemos, como eu disse, o intervalo, o interlúdio entre a sexta trombeta e a sétima, que é a última trombeta, o último momento da história. E João viu um anjo descendo, um anjo forte descendo, envolto em nuvem como um arco-íris,
por cima de sua cabeça, o rosto era como o sol e as pernas como coluna de fogo. Aqui, meus irmãos, aponta para a majestade de Deus. É como uma lembrança da majestade e do poder de Deus, porque aquilo que João viu a respeito do trono de Deus, na visão que ele teve no céu, do trono de Deus, aqui nós temos as características. Envolto em uma nuvem, com o arco-íris por cima da sua cabeça. O arco-íris por cima da cabeça faz lembrar do Altíssimo. E o rosto era como o sol, da mesma maneira que João viu o trono de Deus. E as pernas como coluna de fogo. Observe que é como uma teofania a presença desse forte anjo que João vê. E ele tinha na mão um livrinho aberto. Observe que Deus também estava com o pergaminho, com um rolo na mão, para o cordeiro receber e abrir o livro. É um apelo, um chamamento, uma lembrança do que aconteceu entre o Pai e o Filho, entre o Altíssimo e o Cordeiro. Aqui nós temos o anjo também com um livrinho na mão. E ele bradou, ele pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, ou seja, dominando toda a terra, o mar e a terra, todo o globo terrestre. E uma voz que ruge como leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Então, esse desferir os trovões as suas próprias vozes nos faz lembrar quando Moisés recebeu a lei de Deus no Sinai. O Sinai fumegava, havia trovões, Deus se manifestava para o povo. Aqui também é uma manifestação do poder de Deus. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Não é o tempo de ser revelado. Então o anjo que vinha em pé sobre o mar e a terra, sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu e a terra, o mar e tudo quanto ele existe. Já não haverá demora, ou seja, vai chegar o fim. A mensagem do anjo é que o tempo está acabando. A graça de Deus vai cessar para a humanidade. E ele disse mais, observe o verso 7, é bem significativo e bem importante para o nosso estudo hoje. Mas nos dias da voz do 7º anjo, o anjo diz, nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á, então, o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. O que é que vai se cumprir? Que é mistério de Deus, que foi anunciado aos servos e profetas. Senão, a assunção do reino terrestre, a assunção por Deus do reino, o fim de todas as coisas como nós as conhecemos, a mudança da terra para os novos céus e a nova terra. Esse é o mistério que foi anunciado aos servos e profetas e que será revelado quando o 7º anjo tocar a trombeta, como ele diz, nos dias da voz do 7º anjo. Quando o 7º anjo tocar, é o fim. O mistério será, enfim, revelado. Haverá informação para todo o universo que chegou o fim do sistema atual de todas as coisas. Tomasse o livro da mão do anjo, e João foi e recebeu o livro da mão do anjo, e o anjo falou: devora-o, come-o, ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Aqui, meus irmãos, nós temos a palavra de Deus. Nós temos
as Sagradas Escrituras, nós temos o Evangelho de Jesus Cristo, que é doce na boca, mas que aponta, quando chega no estômago, para o amargor do sofrimento, o amargor das dificuldades, das perseguições. Quando o Evangelho chega, ele modifica e alegra o coração. Mas o que vem depois do conhecimento do Evangelho é sofrimento ser divulgado. Ainda iria haver profecias, ainda iria haver missões e evangelização. É isso que João está dizendo. Mas, quando o anjo tocar a sétima trombeta, a porta da graça haverá sido fechada. Nós chamamos de porta da graça, mas é melhor dizer o tempo da graça. O tempo da graça de Deus, que oferece aos homens a oportunidade de arrependimento, terá encerrado. Então João recebe ordem para medir o santuário. Recebeu um caniço, está aqui no capítulo 11, e uma vara, semelhante a uma vara, e também foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. E não meças o ato exterior, deixa de parte, porque foi ele dado aos gentios, isso é o capítulo 11. Estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Os verdadeiros crentes, os fiéis do Senhor, que estão adorando no seu santuário, que estão em adoração, em culto permanente. E João fez a medição do templo com os seus frequentadores, aqueles que adoram no templo. Claro que é uma figura simbólica, como aconteceu com o profeta Ezequiel, que também recebeu a mesma instrução. A profecia de João no Apocalipse, ela está calcada no profeta Ezequiel, nós sabemos disso. O profeta Ezequiel recebeu também essa missão de medir. É o átrio dos gentios, é o átrio onde os gentios chegavam, esse foi entregue aos gentios e eles pisariam a cidade santa 42 meses, ou seja, um tempo dos gentios mandarem no mundo. Esse tempo foi permitido por Deus. Nós sabemos por que os gentios mandam no mundo. Os gentios já perseguiram a igreja ao longo da história. Houve guerras e mais guerras tentando destruir, pressionando o povo de Deus. Esse calcarão aos pés da cidade santa está explicado. É o domínio dos gentios sobre o mundo. O controle dos gentios sobre o povo de Deus, no sentido material. Aí João fala a respeito das duas testemunhas. As duas testemunhas, como diz aqui no capítulo 11, a partir do verso 3, que Deus daria às duas testemunhas a profecia para 1260 dias, vestidas de pano de saco. 1260 dias é 3 anos e meio, 42 meses. Esse tempo que os gentios estão pisando a cidade santa é o tempo em que as duas testemunhas estarão pregando, estarão profetizando. Agora observem que quem são as duas testemunhas? As duas testemunhas está dito aqui, são as duas oliveiras, os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Candeeiro. A igreja, as igrejas. As duas oliveiras representam também o povo de Deus. O sumo sacerdote Josué, vocês lembram lá do Velho Testamento, as oliveiras. De Josadaque e Josué, nós vemos isso. Essas duas oliveiras representam os profetas de Deus. Representam, por mais que tentem parar o seu testemunho, não conseguem.
E o povo de Deus, a igreja de Deus, vem fazendo o seu trabalho, evangelizando em missões ao longo da história e não foi possível parar. O evangelho cresce, progride, apesar das perseguições, a mensagem de Deus tem continuado. Por mais que se queime na fogueira os santos, por mais que se queimem os livros, a Bíblia, mas o testemunho dessas duas testemunhas, ou seja, a profecia dessas duas testemunhas, permanecem até hoje. Até hoje a igreja tem agido. Então, as duas testemunhas, alguns intérpretes dizem que são duas pessoas que são semelhantes a Moisés e Elias, vêm no mesmo poder, porque tanto pode descer fogo do céu, como pode converter as águas em sangue, que foi os milagres, foram os milagres que Elias fez, fazendo descer fogo do céu, e Moisés transformando água em sangue. Então dizem que esses dois profetas, ou essas duas testemunhas, são semelhantes a Moisés e Elias. E tem também aqueles que dizem que são os próprios Moisés e Elias que vão descer à terra. Ora, eu prefiro crer que são a representação do povo de Deus, do antigo anunciando. Mas observe, quando tiverem concluído, o verso 7, quando tiverem concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará. Quando tiverem concluído o testemunho. Quando tiverem concluído o testemunho. Quando será que elas vão contar? Encerrado o seu testemunho, o inimigo vai vencer a igreja, aparentemente. Isso Daniel diz e João está dizendo aqui no verso 7. Quando tiverem concluído o testemunho que devem dar, Luciana Guimarães, é minha sobrinha, graça e paz, tio, ela está acompanhando também a nossa aula. A paz do Senhor para a irmã. Deus abençoe você e a família, minha irmã. Então, nós estamos realmente ao vivo. O cadáver fica exposto, os cadáveres expostos nessa cidade espiritual, porque a morte deles tem um sentido espiritual, de cessação da pregação do evangelho, cessação do trabalho de difusão da palavra de Deus. E aí a humanidade se regozija com a morte deles. Com a morte das duas testemunhas infiéis, eles se alegram quando há uma perseguição, quando há qualquer problema com os cristãos, eles ficam felizes. A chacota, vem a sátira, vem a crítica e vem todo tipo de perseguição contra o cara. Porque todos que moram sobre a terra, eles atormentavam os que moram sobre a terra. Por quê? Como diz aqui no que moram sobre a terra. Mas atormentaram como? Chamando a atenção para os seus pecados, chamando ao arrependimento de João ser silenciado, a ponto de João ser morto. O trabalho de João cessou. Mas quando cessou o trabalho de João, que era símbolo desses dois profetas também, o que foi que aconteceu? Veio o substituto de João, o profeta maior, Jesus Cristo. João disse, é necessário que eu diminua e ele cresça. Aqui também, quando a igreja cessar o seu testemunho, quando as duas testemunhas forem mortas, vem a presença do rei para pôr fim em todas as coisas. Mas depois de 3 dias e meio, depois dos 42 meses, 1260 dias, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo.
As duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: Subi para aqui, e subir ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Meus irmãos, vamos parar e analisar esse verso 12. O significado do verso 12 desse texto do capítulo 11. As duas testemunhas e elas ouviram a voz vinda do céu, dizendo: Subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Quem é que vai subir para o céu? Quem é que vai subir para o céu nos últimos dias? Vocês devem se lembrar que haverá um arrebatamento da igreja. E a igreja vai subir numa nuvem para o encontro do Senhor nos ares. Vão ressuscitar primeiro, e nós seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Meus irmãos, esse texto aqui trata do arrebatamento da igreja. É a interpretação que eu tenho para esse verso 12. A igreja vai ressuscitar, vai novamente viver. Os santos vão ser ressuscitados e transformados e vão ser arrebatados para o céu. O arrebatamento. E observe que o arrebatamento não é como dizem por aí, em secreto, mas o arrebatamento será público. Está dizendo aqui, os inimigos as contemplaram, viram quando a igreja foi arrebatada. Não foi arrebatada em secreto. Bom, eu estou recebendo, muito bem, eu estou recebendo aqui comentário de que a aula está sendo muito boa. Eu estou feliz. Sidraque Júnior, amém, meu irmão. Nosso Deus continue te iluminando, te abençoando no ensinar da sua palavra. Deus seja sempre louvado. Amém. Obrigado, meu irmão. Então, meus irmãos, aqui é o arrebatamento da igreja. Lembre-se que os números no Apocalipse não são literais, são simbólicos. 7.000 pessoas não significa nada, mas é uma ideia que parte dos que assistiram o arrebatamento da igreja vão morrer. Talvez de infarto, de ver a igreja subir e eles ficarem. Ficaram ao passo que as outras pessoas ficaram sobre modo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Mas que tipo de glória eles deram ao Deus do céu? Que glória? Glória de arrependimento? Não. Foi o reconhecimento do poder de Deus ao ressuscitar o seu povo e arrebatar a sua igreja. Essa é a glória que eles dão a Deus, como a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, mesmo sem querer. Então é como dobrar os joelhos ante o poder de Deus. Aí, meus irmãos, passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. Nós já estamos caminhando para o fim da lição e também caminhando para o fim dos tempos, através da 7ª trombeta. E nós continuamos recebendo mensagens. Estão participando e satisfeitos com a aula. Muito bem. A 7ª trombeta. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: meus irmãos, vocês lembram que quando o Cordeiro abriu o 7º selo, antes do Cordeiro abrir o 7º selo, o que foi que aconteceu? Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por meia hora. Aqui, ao contrário do 7º selo, nós temos na 7ª trombeta vozes, grandes vozes no céu, vozes de louvor. É o fim, é o juízo, é a conclusão da história.
O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. O reino do mundo se tornou, então ele não reinava? Deus sempre reinou. Deus sempre foi soberano. Mas aqui é a assunção definitiva do reino da terra, em que a justiça será feita, em que haverá novo céu e nova terra, em que Deus habitará com o seu povo. Esse é o reino que foi tornado de Deus, do nosso Senhor e do seu Cristo. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira. Alguém ensina por aí, principalmente os teólogos modernistas, que Deus não se ira, que Deus é amor, e sendo amor, ele não vai se irar nunca. Então, meus irmãos, se Deus não se ira, o Apocalipse está errado. Que aqui está dizendo, chegou, porém, a tua ira. Não sei se é proposital ou não, mas os profetas estão aqui em primeiro lugar. Aos santos e aos que temem o Cristo. Aliás, não é nem João, são os 24 anciãos louvando a Deus, adorando ao Senhor e declarando, tanto aos pequenos como aos grandes. Pequenos. Quem seriam os pequenos? E os grandes? Meus irmãos, os pequenos nós podemos entender aqui como aqueles que tiveram um trabalho aparentemente insignificante no reino de Deus, mas que contribuíram com a sua fé para a difusão do Evangelho através da oração, grandes, excelentes no testemunho. E os grandes são os evangelistas, os profetas, os maiores, aqueles que se destacaram, como Paulo, se destacaram na pregação, se destacaram no testemunho, se destacaram em tudo que fizeram. E falando em testemunha, eu quero lembrar a vocês que as duas testemunhas significam os dois mártires. A palavra testemunha é traduzida por mártir, aquele que sofreu e não abdicou do seu testemunho, manteve fiel à sua palavra. Então, as duas testemunhas são os mártires, aqueles que foram perseguidos e mortos. Como diz lá no capítulo 6 do Apocalipse, que as almas dos que foram mortos, decapitados, estão pedindo de Deus a ação de vingança dos que fizeram todas as atrocidades na face da terra. E Deus diz que aguardem um pouco até se completarem os números dos que ainda haverão de ser mortos. Os que haverão de ser mortos são os da grande tribulação, os crentes da igreja que ficar durante a grande tribulação, que será perseguida pelo inimigo. Então, continuando, tanto aos pequenos como aos grandes, agora vem a ira de Deus em ação. E para destruíres os que destroem a terra. Destruir os que destroem a terra. Meus irmãos, não precisa dizer quem é que destrói a terra. Nós vemos, nós assistimos, nós acompanhamos quem vem destruindo a terra. Destruindo a terra no sentido literal, destruindo os oceanos, destruindo as florestas, destruindo os recursos minerais, os animais, extinguindo os animais. E também destruindo a própria humanidade. São esses que destroem a terra. Paulo diz que a natureza geme, aguardando a redenção, que irá acontecer juntamente com os eleitos de Deus. Quando eles forem
revestidos do corpo imortal, a natureza será também revestida da nova natureza. A Bíblia é muito sábia, muito clara, muito importante você comparar texto com o contexto. E nós estamos lembrando aqui disso. Deus vem para destruir os que destroem a terra. Cariolando, Bernardo, graça e paz conosco também nessa aula. E, para concluir, abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi visto aqui do verso 16 que os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, e a função deles, desde o início, quando eles aparecem na visão do trono de Deus, eles se prostram e adoram a Deus. Esses 24 anciãos, eu já disse em aulas passadas, que eles representam a totalidade do povo de Deus. Eles significam a igreja de Deus que vive em constante adoração ao Senhor. Os 12 apóstolos, as 12 tribos, 24. É o povo de Israel, do Israel remanescente e redimido, e os 12 apóstolos que representam a igreja de Cristo. Esse é todo o povo de Deus, que se encontra diante do trono de Deus adorando, e que faz essa declaração de tocar. É a igreja adorando, a igreja que curva-se em espírito diante do nosso Deus. Então abriu-se o santuário de Deus e que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Meus irmãos, é preciso considerar que essa é uma linguagem simbólica também. Não há santuário no céu. Lá em Apocalipse 22, nós encontramos que o santuário de Deus é a presença de Deus com o seu povo. O santuário de Deus está em todo lugar. Deus está presente. Não há um templo, como diz que o templo de Israel vai ser reconstruído para que haja adoração, e não há um templo. Porque quando a Nova Jerusalém descer, o santuário, o trono do Senhor, estará junto ao seu povo. Não haverá um templo. O templo é Jesus Cristo com o seu povo. Então, por isso que diz, a arca da aliança no seu santuário, e viu a arca. A arca da aliança é justamente a representação do concerto que foi feito. Essa arca não está no céu, não há uma arca no céu. É uma linguagem figurada do que aconteceu no sacrifício de Jesus Cristo, né? E a arca da aliança diz que a aliança que foi feita no sangue, ela é representada por essa arca que é vista no céu. O sangue de Jesus, que é o pacto, a aliança de Deus com o seu povo. E a arca é como se fosse um testemunho dessa aliança que Deus faz com o seu povo. E aí, meus irmãos, vem o prêmio, melhor dizendo, a cada um segundo as suas obras, quando o Senhor reunir todos para dar o prêmio, o galardão aos seus e afastar da presença do Altíssimo aqueles que se mantiveram infiéis. Esse é o contexto das 7 trombetas. A 7ª trombeta será a última. Paulo diz muito bem, quando a trombeta soar, nós seremos transformados e arrebatados. A presença de todos, a participação. Esperamos que a aula tenha sido importante, tenha trazido esclarecimento, tenha ensinado alguma coisa nova a cada um dos irmãos. De minha parte, os irmãos podem ter certeza de que eu procurei fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça, transmitir a sua palavra genuína, sem mistificação, sem nenhuma variação, sem nenhuma heresia. Claro que o Apocalipse nós temos várias interpretações, nós não sabemos se é essa verdade do que nós lemos, é a palavra de Deus
que está presente e ainda hoje nós podemos abrir para vivermos em comunhão,